PT-DF, deputada Érica Cocai. Eu primeiro queria expressar a minha gratidão por estar aqui nesse momento, deputado Ayrton Paredes, e lhe parabenizar pela condução do fórum, e o fórum tem sido fundamental para que nós possamos disputar narrativas em um processo e em um governo que apela sempre ao negacionismo, mas não é apenas um negacionismo pontual, é um negacionismo estrutural. É como se houvesse a construção de uma narrativa que não corresponde aos fatos, e essa narrativa ela engloba apenas aqueles que são reprodutores das mentiras que são emanadas, e nega qualquer discurso e qualquer debate democrático. Então, portanto, quando você tem uma realidade, você tem várias interpretações sobre ela, e isso provoca um debate democrático. Mas nós temos a construção de uma narrativa ou uma pós-verdade que elimina qualquer possibilidade de estarmos considerando os contraditórios para que o pensamento humano possa avançar. Então, nós estamos vencendo um negacionismo estrutural nesse país, e é um negacionismo que mata. Nós estamos vencendo uma tragédia, que é uma tragédia que vai se expressar com uma necropolítica, uma política da morte, que é uma política da morte que ela é mais profunda para determinados corpos, uma política da morte que envolve o fato de termos no Ministério do Meio Ambiente alguém que desenvolve uma política antiambiental. Não é mais que o meio ambiente não é prioridade, ele não está prioritário no orçamento, não está prioritário nas ações do governo. É que nós temos uma estrutura do Estado que desenvolve uma política antiambiental. Portanto, o Estado está sendo capturado, e em grande medida capturado, para que os órgãos não exerçam a sua função precípua. Então, nós temos na Fundação Palmares um racista, nós temos no movimento de defesa, no Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres, uma antifeminista, e no Ministério do Meio Ambiente, um antiambientalista, que coloca em risco essa concepção que nos faz humano, que é uma concepção de que nós fazemos parte de uma trama de vida. A defesa do meio ambiente não é apenas, e não pode se justificar por uma lógica antropocêntrica, ela é uma lógica de defesa das diversas formas de vida, porque não somos donos da vida, fazemos parte de uma trama de vida com as peculiaridades que a nossa humanidade nos impõe. Então, por isso, nós estamos vencendo enormes desafios, e esse desafio faz com que nós possamos ter um diagnóstico deste país, um diagnóstico que pontue quais são as prioridades que estão dadas pela Presidência da República. Mineração em terra indígena, legalizar as terras griladas, estar enfraquecendo os órgãos de controle ambientais, enfraquecendo o Estado na sua função, enfraquecendo a fiscalização, criando todos instrumentos para que não haja a responsabilização de quem fere o meio ambiente. Então, este governo, que é responsável por tudo isso, não pode ser interlocutor deste país, nem da Amazônia e dos seus povos, com qualquer outra nação. Por isso me preocupa, e eu aqui faço minhas palavras do senador, mas me preocupa essa interlocução que se busca resgatar de um governo que tem uma lógica antiambiental e que tem como prioridade destruir os povos indígenas, destruir, ameaçar, perseguir lideranças dos povos que defendem direitos, e o direito à vida, que é o direito que está concentrado em tantos aspectos, e particularmente na preservação da própria Amazônia. Por isso, nós não podemos ter como interlocutor, para quem quer que seja, para qualquer um outro país, para uma ajuda estadunidense ao desenvolvimento da Amazônia e ao fortalecimento da Amazônia, aquele que luta todos os dias contra a existência da Amazônia, contra os povos indígenas, que diz, e já disse antes mesmo de tomar posse, que não irá homologar nenhum centímetro de terra indígena. E os territórios indígenas são os territórios onde há a maior preservação e proteção das nossas florestas, de proteção do meio ambiente. Nós tivemos, no primeiro momento, na legislatura passada, a intenção do governo de tirar do executivo a homologação de terras indígenas e querendo transportá-la para um parlamento que tem uma super representação de ruralistas que acham que podem fincar as estacas das suas cercas na alma da população brasileira, na nossa alma indígena, na nossa própria existência, com
como parte desta trama de vida, que acha que o povo brasileiro cabe dentro de um curral e que acha que é preciso estar estourando as boiadas literais e metafóricas, como escutamos naquela fatídica reunião ministerial. Então, eles tentaram tirar a iniciativa do poder executivo. E quando assumiram o poder executivo, e de uma forma absolutamente fraudulenta, agora fazem com que tenham a destruição da preservação da Amazônia e dos direitos dos povos indígenas a partir do próprio poder executivo. Por isso, nós corremos muitos riscos neste país. Corremos muitos riscos de um direito, como disse o senador, que é um direito humano fundamental. Mas é um direito tão generoso, porque é que nem cuidar da terra ou cuidar da existência para quem ainda vai chegar. É um direito que nos lembra que nós também somos os nossos ancestrais, os nossos antepassados, mas somos ainda quem vai chegar, somos também quem ainda vai chegar. E aí me lembro, e com isso eu me calo, a fala de um cacique indígena que dizia: será que eles não entendem que a gente só está tomando de conta da terra? Será que eles não entendem que a gente só está tomando de conta da terra para quem ainda vai chegar? Que a gente só está tomando de conta da terra em defesa da vida, em tanta naturalização da necropolítica, com tantos corpos que tombam frente à inexistência de uma política efetiva que valorize os seres humanos, seja pela pandemia, seja pela fome, enfim, corpos que tombam muitas vezes metaforicamente. É muito importante que nós possamos lembrar a generosidade de cuidar da terra para quem ainda vai chegar. E a defesa da Amazônia passa pela defesa dos povos indígenas, inclusive para que seja respeitada a convenção que assegura o espaço de fala e de deliberação. São desafios imensos e daremos sempre conta deles. Por isso, deputado Ayrton, minhas saudações, meu agradecimento e o agradecimento ao povo do Pará, que nos forneceu um mandato com tanta qualidade. Um abraço. Obrigado aí pela generosidade, deputada Érica Cocai. Olha, eu sempre digo que, lhe escutando, sei que Vossa Excelência vem da academia, mas cada pronunciamento seu, cada fala é uma aula, certo? E, mais uma vez, o senhor nos deu uma aula. É um mandato que forma opinião, mas não poderia ter ficado de fora como uma das pessoas a fazer uso da palavra, pela contribuição que tem dado sobre essa temática, tanto para dentro do parlamento como na articulação nacional